crime. Estava lá em um bar, uma testemunha que está aqui nos autos, de nome João Fábio Santos Oliveira. Ele encontrava-se bebendo com a pessoa de Maxwell Rogério Paulo, que é enteado do acusado, que estava no bar. Esse rapaz aqui tem problemas mentais. Esse rapaz estava bebendo com uma testemunha, com esse João Fábio. Quando chega a mãe dele, que no início foi colocada como acusada, a denúncia não foi minha, mas ela foi colocada inicialmente como também acusada, porque teria participado das agressões com a vítima, ela chega no bar e começa a reclamar algo mais ou menos assim, porque estava bebendo com o filho dela. Tipo, olha, meu filho tem problema mental, ele não pode estar bebendo. A vítima, Clenildo, nem se encontrava no bar, nem se encontrava na mesa na ocasião. Alguns instantes depois ele chega. Tudo que eu estou dizendo aqui para vocês é o que tem aqui no processo. Do jeito que eu estou falando, do jeito que as versões foram dadas. Chega então a vítima, Clenildo. Quando o Clenildo chega, inicia-se uma discussão com a companheira ou esposa dele, do acusado, de nome Francinete. E aí essa discussão sai do bar e vai para fora do bar. Saber quem disse o que no bar eu não sei. Eu acho que deve ter tido algo a mais. Porque se a vítima sequer estava no local, quando ela falou, por que você está bebendo com meu filho? Por que surgiu então uma briga, uma discussão entre ela, Francinete, e uma pessoa que nem estava presente, chegou depois. Mas enfim, se iniciou uma discussão. Não sei o que foi dito na hora, porque ninguém esclarece direito disso. Apenas ela, quando está saindo, ela disse que ele, sem motivo algum, que eu acho que algum motivo teve, e não é justificando a conduta do da vítima, mas alguma discussão teve, e essa discussão não deve ter sido algo muito amável, não deve ter sido troca de gentilezas. E essa discussão saiu do bar, foi para o lado de fora. Até aí, não haverá muita divergência, talvez até nenhuma, entre o que eu estou falando e o que a defesa vai falar. Do lado de fora do bar, e aí já próximo do bar, próximo da casa deles, da casa do acusado, aí foi que aconteceu o problema. E aí tem duas versões aqui que os senhores vão analisar. Qual a versão merece credibilidade? Segundo uma versão, que é a versão do acusado, a vítima teria pego a moto, teria atropelado a mulher dele, e quando ele viu a cena da vítima atropelando com a moto a mulher dele, ele que estava numa casa, na casa dele, devia ser bem próximo, né, que ele se viu, ele sai com a faca, diz que a vítima já tinha agredido também o Maxwell, que é o filho que tem problemas mentais, filho da senhora Francinete, o enteado dele. Então o rapaz agrediu a mulher dele, atropelando. O rapaz bateu no Maxwell, aí foi que ele chegou no ato que seria de legítima defesa, para defender a família dele, para defender a esposa dele. Ele vem então com uma faca, diz ele que tinha luta corporal e que o acusado, ou melhor, a vítima, segura pelo pescoço dele e numa tentativa de se soltar, foi isso que eu disse aqui, ele deu a facada. Essa é a versão do acusado. A segunda versão é dada pela única testemunha popular do fato. Essa pessoa chama-se, vou repetir aqui, João Fábio Santos Oliveira. Ela que estava inicialmente no bar, viu a saída e viu o que aconteceu depois. E a versão dele já é bem diversa. E eu vou ler aquilo que ele disse perante a autoridade policial por 2 vezes. Quem diz o declarante que a mãe de Maxwell disse que não queria o declarante na companhia do mesmo, tendo então chegado à vítima e perguntado o que estava acontecendo. A vítima Clenildo chegou no bar. Eu já disse para vocês o início dessa história. Gerando uma discussão entre a senhora Francinete Paula, mãe de Maxwell, e a vítima. Que diz o declarante que a senhora Francinete saiu do bar discutindo com a vítima e este acompanhando ela em sua motocicleta também discutindo. Vocês saem os dois discutindo. Aí a vítima fez algo errado, aqui a gente vai falar agora. Esclarecendo o declarante que a vítima freou sua bicicleta próximo da senhora Francinete Paulo do Nascimento, não chegando a bater, mas a mesma, com um susto, caiu, tendo então Maxwell agredido a vítima que desequilibrou-se. Maxwell é o irmão, é o filho da companheira dele, da esposa dele, enteado do acusado. Então a história aqui já não é rigorosamente a mesma. Ele fala assim de modo.
Mas ele disse que a moto não atropelou. Ele disse que ele freou a moto perto dela, em cima dela. Talvez seja até para assustar. Conduta reprovada. Estava numa discussão da conduta reprovada. Mas está bem diferente do que foi dito pelo acusado, que ele teria atropelado, e depois com essa mesma moto teria tentado atropelar ele. Foi isso que ele disse aqui no plenário. Terminando o depoimento da testemunha. Freou sua motocicleta próximo da senhora Francineide, não chegando a bater, mas a mesma, com um susto, caiu. Tendo então Maxwell agredido a vítima, que é o filho dela, que desequilibrou-se da motocicleta e saiu empurrando a mesma. Ou seja, ele disse que a motocicleta, que o acusado fala que foi usada para atropelar, na tentativa de atropelar, segundo a testemunha, ele até saiu da moto e ficou empurrando a moto. Ou seja, ninguém atropela ninguém segurando a moto. Só para atropelar, se ele disse que ele partiu para cima para atropelar, obviamente deve-se imaginar que a vítima estava em cima da moto e jogou a moto para cima dele. O testemunho disse que a vítima desceu da moto e ficou empurrando a moto. Saiu empurrando a moto. Sendo agredido também pela senhora Francineide. O que é que ele disse dela? Com um pedaço de pau. Quem diz o declarante que quando a senhora Francineide caiu ao chão, avistou o Dijaci, essa parte aqui não há dúvida em relação a isso, na porta de sua residência. Ele viu a cena. E viu quando o mesmo entrou, tendo saído após alguns instantes. Esclarecendo o declarante que quando foi apartar a confusão que tinha sido gerada pela senhora Francineide com a vítima, confusão dos dois, viu quando o Dijaci vinha de encontro ao local com a faca na mão, tendo o declarante ido chamar ajuda, mas ainda presenciou o Dijaci, e aqui é parte, ou talvez tenha, a maior divergência. Talvez tenha, não sei se a defesa pode insistir na versão aqui apresentada. Ainda presenciou o Dijaci dando vários golpes na vítima, e o mesmo se defendendo com a ajuda de seu capacete. A história que foi contada aqui, já nessa parte, é totalmente diferente da história que foi contada pelo acusado. Aí ele disse que foi encurralado na parede por Maxwell, Francineide e Dijaci. Até que Dijaci acertou uma facada na vítima, tendo a mesma caída ao chão e Dijaci entrado em residência e saído em cima de uma motocicleta com destino ao Xabeiro. E ele diz no final que a vítima foi agredida por Maxwell, que é o filho dela, por Francineide, ele disse que com um pedaço de pau, e por último por Dijaci. Aí eu fiz uma pergunta para o acusado no plenário, mas ele já tinha dito antes, não sei se o senhor se recorda. Eu perguntei, o senhor conhece a testemunha João Fábio? Ele disse, conheço. Tem alguma inimizade com ela, algum problema com ela? Não, não tenho inimizade com ninguém, não tenho inimizade com ela, não tenho nada a alegar contra ela. Esse é o primeiro fato de relevância. Se ele não tem nada a alegar contra essa testemunha, se ele não tem inimizade nenhuma com ela, por que essa testemunha viria 2 vezes à delegacia de polícia mentir? Não tem sentido, a não ser que demonstre qual motivo ela teria que mentir 2 vezes. Não mentir. Essa é a conclusão que nós chegamos, os senhores ficam livres para a conclusão que os senhores quiserem. Mas vamos analisar outros aspectos para saber se essa testemunha mentiu. Eu perguntei para o acusado, indaguei a ele se alguém agrediu a vítima fora a facada que ele teve. Ele disse, olha, a sua esposa chegou a bater na vítima, chegou a utilizar alguma coisa? Ele disse não. E o Maxwell, que é o filho dela,